Oi, bom dia, tudo bem? Como diz a Lucy, começando com olá. Sim, estamos aqui juntos para bater um papo com vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre as coisas de Deus. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para conversar com vocês é algo que eu tenho notado, que eu tenho visto em muita gente, a começar dentro da minha própria família, dentro do próprio círculo de amigos que a gente tem. Eu tenho visto a diferença das pessoas que têm provado e as pessoas que têm visto. Ou seja, a grande diferença que existe entre provar e ver. Então é disso que eu queria conversar com vocês, é disso que o Espírito Santo me fez fazer essa mensagem hoje e me levou para um texto que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, uma história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de Naamã, aquele grande coronel, grande comandante do exército sírio, que tinha uma enfermidade e que ele ouviu o homem de Deus e todo mundo falava do seu egoísmo, pregavam da sua arrogância e depois do milagre que aconteceu. Mas Deus me tocou num texto, numa parte desse texto que eu nunca havia visto. Ou seja, a diferença entre, de novo volto a dizer, entre provar e ver. A grande diferença está no provar e estar no ver. Ok, se você conseguiu ficar esses segundos comigo, vamos lá então. Duas coisas passaram nessa história que está no livro de Reis, como eu já te disse. A primeira é do general Naamã, chefe do exército sírio. Muito bem. E a outra, um outro servidor, Geazi, que era o mordomo, que era o servo do profeta, do homem de Deus. Geazi vivia com o profeta, vivia com o homem de Deus, vivia na igreja, vivia dentro da estrutura religiosa, sem problema, uma vida relativamente legal, tranquila, falando das coisas de Deus. E Naamã, um general que mesmo com grandes vitórias tinha um problema terrível. Qual era o problema terrível? Ele tinha uma lepra que ninguém via, mas o problema estava ali dentro com ele. E o que aconteceu? Ele seguiu uma ordem. Naamã, por ter essa lepra, ele resolveu seguir aquilo que o homem de Deus falava, aquilo que o profeta de Deus falava. Já Geazi, que era o mordomo do homem de Deus, ouvia e obedecia o que o homem de Deus falava, mas carnalmente, para cumprir regras, cumprir leis. Então, eu queria deixar bem claro algo que o Senhor deixou no meu coração. Na época antes de Jesus vir à Terra, na época que o próprio Deus, em própria carne, se fez homem diante de nós, ele usava homens e mulheres para falarem a sua vontade para as outras pessoas. Depois veio Jesus e agora também, depois da ida de Jesus voltando aos céus, nós estamos incumbidos por ele de ser a voz dele. Então todos nós hoje somos profetas, reis, sacerdotes, para ministrar a todas as pessoas as bênçãos do reino de Deus. Então o que acontecia? Naamã ouviu a ordem do homem de Deus. Geazi também ouvia a ordem do homem de Deus. A diferença é que Geazi, não vivia e via os milagres que o profeta fazia. Geazi estava sempre, via as pessoas chegando, viu todos os milagres, acompanhou os milagres que o profeta fez. Já Naamã, o general, ele fez o quê? Ele provou do milagre de Deus operado através do homem de Deus. Ou seja, existia essa diferença. Um provou, o outro via. O que aconteceu? Geazi, ele tinha uma aliança com o homem de Deus. Você tem uma aliança com a igreja, você tem uma aliança com a tua religião. Você obedece, você cumpre, mas por obrigação. Já Naamã, depois de obter a cura, depois de provar o poder de Deus, ele mesmo, Naamã, fez uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com o Senhor, não com o homem de Deus. Não para servir ao homem, mas para servir a Deus. E o que aconteceu? Ele, Naamã, começou a preocupar-se em desagradar a Deus, certo? Agora, o servo também se preocupava não a desagradar ao Deus, mas desagradar ao seu servo. Muita gente frequenta a igreja e está preocupada em não desagradar as regras da igreja, as regras de homens. Outros estão preocupados em desagradar a Deus. De que lado você está? De que lado nós estamos? Vamos continuar. O que aconteceu? Naamã, depois de ter feito essa aliança por espiritualidade, de provar o poder de Deus,
ele quis oferecer ao homem de Deus um presente, quis oferecer uma oferta de sacrifício para o homem de Deus, para agradecer terrenalmente aquilo que foi feito carnalmente também, mas uma maneira de agradecer. E o homem de Deus recusou receber qualquer tipo de dom, receber qualquer tipo de lucro pelo dom que ele havia recebido. Ok, o que aconteceu? Naamã, então, ao ver que o homem de Deus não quis receber presente, ele falou assim: olha, por favor, o que eu quero então é que o Senhor entenda uma coisa. Eu fiz uma aliança com Deus e eu vou agora voltar para a Síria. E lá o rei da Síria, ele entra num templo para orar ao Deus dele. Mas eu, depois que eu provei do Deus, do Senhor, o Deus de Israel, depois que eu tive um contato com Jesus, eu nunca mais vou me inclinar a nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, nenhuma outra entidade espiritual, eu vou só prestar culto a Deus. Mas eu queria que o Senhor me entendesse e que o Senhor orasse para que Deus me perdoasse, porque eu, como general do exército do rei da Síria, eu tenho que entrar no templo e tenho que me curvar, não diante daquelas imagens, mas me curvar para que o rei se apoie em mim para poder fazer as suas orações. E eu tenho medo, disse o general, eu tenho medo de desagradar a Deus. Uau, que forte! Já Geazi, ao perceber que o homem de Deus não quis receber dinheiro nenhum do general, o que ele fez? Ao general sair de perto dele, ele falou: ok, já que o homem de Deus não quis, eu vou correr até Naamã e vou pedir no nome de Deus, usando o nome de Deus, que ele me abençoe e que dê os presentes que ele queria dar para o homem de Deus, que ele dê para mim. Ou seja, Geazi queria, aquele que só via os milagres, que só tinha obrigação com o homem, queria aproveitar do nome que ele ouvia, do nome de Jesus, para sacar dinheiro. O que aconteceu? Naamã, quando falou isso, recebeu do homem de Deus a seguinte palavra: vá com Deus. Em contrapartida, Geazi, aquele que queria sacar proveito das coisas de Deus, recebeu do homem de Deus a seguinte frase: olha, como você mentiu para mim, porque eu estava lá onde você estava com o espírito, eu sei que você foi buscar dinheiro, você, a lepra que estava sobre Naamã, vai estar eternamente sobre você e os seus descendentes. Uau! Grande diferença, a diferença entre o provar e a grande diferença entre o ver. Chega, meu irmão, chega, minha irmã, de só ver os milagres. Chega de só obedecer a regras de homens, de mulheres, de estruturas religiosas, de religião que querem te prender. Você e eu temos que entender uma coisa. Jesus, ele te marca com amor. A igreja, o homem te marca e te machucando. Jesus te transforma. O homem vai querer te modelar. Jesus te liberta. O homem, a igreja, te faz escravo. Jesus é o teu Senhor. O homem, a igreja, quer ser o teu mestre. Jesus reconhece o teu valor. A igreja, o homem, as pessoas querem o seu valor. Jesus te levanta, a igreja te derruba, os homens te derrubam. Jesus te perdoa, a igreja, os homens te condenam. Jesus abre a tua visão, o homem, a igreja te bitolam. O Jesus, ele faz com que você tenha um livre-arbítrio. O homem, a igreja, te cria as regras, normas de conduta. Jesus reconhece as diferenças. O homem, a igreja, não aceita a diferença do modelo que ela quer. Sabe por quê? Porque os homens, a igreja, as estruturas religiosas não estão provando do poder de Deus, estão vendo os milagres, estão assistindo coisas de pessoas que veem o mover do Espírito Santo nas suas vidas, mas não provam. Então não aceite mais só ver. Meu irmão e minha irmã, Jesus está te dizendo hoje: prove de mim. O Espírito Santo está dizendo: prove de mim, para que você possa suportar as coisas difíceis que vêm pela frente. Jesus já deixou claro que nós devemos comer da palavra dele, que quando entra na nossa boca é muito gostoso. A igreja hoje, os homens hoje estão comendo a palavra de Deus, mas não estão querendo fazer a digestão daquilo que Jesus está dizendo, das palavras de Jesus, que querem que você se transforme de uma maneira a ser uma nova pessoa, não bitolado em regras de homens. Sabe por quê? Porque a igreja não aceita as diferenças e Deus quer fazer com que você seja uma pessoa diferente.
aceitando as suas limitações, aceitando como você é, mas fazendo de tudo para que você se pareça com Ele, não com o homem. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, para enfrentar esse dia a dia tão difícil, eu te peço, no nome de Jesus, eu te peço na unção do Espírito Santo, comece a provar, busque o Espírito Santo, prove dos milagres do Senhor Jesus e Ele vai te abençoar. E Ele vai te dizer, vá em paz. O homem e a igreja te dizem, ficou leproso, mas Jesus te diz, mesmo leproso, eu te curo, eu te saro, vá em paz no meu nome, ok? Que você possa entender a grande diferença entre o provar e o ver, que como diz aquela música, eu provei e quero mais, tá bom? Que você queira mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais do Senhor Deus, porque Ele vai sempre te abençoar no nome de Jesus. Deus te abençoe, se gostou, passa para frente.